Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, Iris, obrigada, bem-vinda. Obrigada por aceitares o meu convite nesse novo episódio do podcast. Iris, já nem sei por onde começar, a sério, eu tenho sérias dificuldades em programar essa entrevista, no sentido que não temos nada programado, estávamos acabando de dizer que vamos totalmente improvisar, porque há tantas coisas que eu gostava de falar contigo que eu nem sei por onde começar. Se calhar vou só fazer uma breve introdução que tu vais ajudar-me a complementar. Só para dizer-te, Iris, tu és a voz sobre saúde feminina e não só, em Portugal, que eu sinto mais abrangente, mais genuína e mais profunda. Em Portugal não, é mentira, não é só em Portugal, porque eu leio e me informo em muitas não, mas em 4 línguas, e de todas, tu és a voz que eu mais admiro, ok? E não é assim... Muito obrigada, Antonella, agradeço-te imenso. Não tens de quê. Eu é que te agradeço. E outra coisa, então, daquilo que eu te vejo, não é, por fora, daquilo que eu sei que tu fazes, complementa-me. Tu és doula, és herbalista, és terapeuta de experiência somática, és artista, porque eu também te conheci como bailarina e agora vejo a maneira como escreves é incrível. Não sei o que mais fazes, mas artista. E formadora nessas áreas, além de terapeuta, claro. Alguma coisa que eu... Não, está tudo. Já chega. Queria te perguntar, só para começar assim, essa tua dedicação, digamos, ao trabalho com mulheres, tem um começo, tem um momento em que tu decidiste, eu quero endereçar-me mais, ou foi algo mais orgânico? Para mim, sabes, para mim foi a maternidade, e há uma imagem que eu refiro muitas vezes que é tipo, para mim, eu tinha tudo muito arrumadinho na minha cabeça, eu estava dissociadíssima. Quando cheguei à maternidade, e considero maternidade não só engravidar e parir, mas também todo o processo e todas as perdas e os lutos e as experiências de quase morte que tive no meio de ter 2 filhos, para mim a maternidade foi a explosão de uma arrecadação emocional, onde eu tinha arrumado todas as coisas que eu não queria ver, e quando aquilo explodiu, foi assim uma coisa bastante transformadora. Para mim foi esse momento. Para ti, como foi? Olha, na verdade, estava aqui a pensar enquanto me colocas a pergunta, e eu não sei se houve algum momento em que eu não estivesse muito voltada para as mulheres. Eu não me lembro de nenhum momento da minha vida em que o meu universo não estivesse muito voltado para as mulheres. Talvez porque eu, na minha história, eu fui educada nos meus primeiros 7 anos, essencialmente pela minha mãe e pela minha madrinha. O meu pai estava lá, ele estava com a minha mãe, só que ele era uma presença muito mais colateral. Uhum. Então, eu vivi muito rodeada de mulheres. A minha avó também era uma grande presença, eu vivia muito rodeada de mulheres e vivia muito no universo das mulheres. E foi fácil para mim perceber, à medida que foi crescendo, que havia dicotomias muito grandes. Também porque, repare, eu nasci em 81, eu nasci 6 anos depois da queda da ditadura, então 6 anos antes de eu nascer as mulheres eram consideradas ainda em Portugal propriedade do pai ou marido, era preciso autorização para teres uma profissão, a não ser que tivesse uma profissão à revelia, que era o caso da minha avó, ela sempre trabalhou, mas enfim... para as pessoas mais pobres não havia problema, se tivesse uma certa classe é que tinhas que ter profissão, porque as pessoas mais pobres são sem casta, portanto carvão para a máquina, né? Em todas as culturas, mas se ela quisesse viajar continuaria a precisar de uma autorização, não poderia viajar por ela, e a minha mãe também não, até àquela altura. Então eu acho que para as pessoas que nasceram logo após, na década seguinte à queda da ditadura,
nós ainda temos na nossa educação muitas dicotomias do que é o espaço feminino e do que é o espaço masculino, e também as incongruências que vêm com isso, nomeadamente perceber que liberdade e responsabilidade têm pesos e medidas muito diferentes. Mais liberdade não é mais responsabilidade, pelo contrário, culturalmente, mais liberdade para os homens significava mais responsabilidade para as mulheres. Não são termos que viessem equiparados minimamente. Então eu também fui percebendo, e foi-me sendo dito muitas vezes, que se eu fosse um rapaz eu iria poder fazer coisas, ter mais liberdade. Isto era uma coisa que apareceu muito na minha adolescência. Eu poderia ter mais liberdade se eu fosse um rapaz, mas como eu era uma rapariga isso era muito diferente. No entanto, as expectativas sobre mim eram muito maiores do que eram sobre, eu não tive irmãos, mas mesmo sobre os primos, eu percebia que havia uma diferença grande, e percebia na escola também que havia uma diferença grande entre o que estava a ser a realidade da maior parte das raparigas e dos rapazes. Havia ainda uma diferença grande, que não era criada pelos rapazes em si, era simplesmente uma coisa que era assim, a estrutura estava feita assim. Verdade. Então, pronto, não houve assim um momento em que eu pensasse, vou trabalhar com mulheres. Acho que isso para mim sempre foi muito óbvio, que aquilo que mais me fascinava era não só o universo feminino, mas a forma como, e também, pronto, eu venho de uma família com uma grande linhagem de curandeiras e parteiras, então os momentos de parto, morte, contacto com as plantas e com o misticismo era algo que me fascinava imenso, e que eu ouvia muitas histórias, eu estava mergulhada assim naquela vivência, era parte do normal. Foi preciso eu entrar na escola para eu perceber que aquela realidade que eu tinha não era igual à das outras pessoas, porque de certa forma, apesar de eu nascer em Lisboa, eu recebi muito do que era uma vida que de certa forma, e tu deves sentir o mesmo também em Itália, porque eu acho que Itália, Espanha, Portugal, Escócia, alguns países que partilham, Grécia, partilham esta realidade, e alguns países do leste também, em que na geração dos nossos avós, eles foram os primeiros muitas vezes a sair de zonas rurais para a cidade, e eles ainda trazem um estilo de vida que é muito próximo do neolítico, que é as pessoas vivem em casas de pedra, vivem de cuidar dos seus animais e das suas hortas, de muitas trocas comunitárias na aldeia para poderem sobreviver, e de um grande contacto com as plantas, porque às vezes naquelas aldeias não há presença nem de médicos, e de uma vida espiritual que ao mesmo tempo é muito criativa, porque também não há padres, ninguém vai para aqueles sítios, são muito isolados e as pessoas então vão fazendo a sua própria coisa. E nós ainda recebemos muito dessa visão de vida, dessa experiência de vida que tem muito de ancestral, porque é uma linha contínua, até chegar em máquinas e formas industriais, foi muito tarde nos nossos países, então há uma linha que não se perdeu. Eu quase que sinto que há uma linha de tempo que tinha um decorrer lento e orgânico, e que de repente numa geração e meia ou em duas foi brutalmente acelerada para algo completamente diferente, foi quase abrupto. Sim, é engraçado que me digas isso, eu também sempre sinto em ti, sempre senti em ti essa continuidade, ou seja, esta organicidade. E essa tua grande ligação às raízes e às tuas origens, no sentido mais amplo, né? No sentido mais profundo também. E é uma coisa que, por acaso, eu não tive, e acho que isso prende-se também com a realidade histórica. Para já, eu sou de uma geração diferente da tua, não é? Eu tenho 10 anos, eu sou 71, portanto, acho que tenho só mesmo literalmente 10 anos mais que tu. Mas não é isso, é que eu vivi, e acho que a minha geração também, vivemos sempre, e provavelmente eu estou a dizer isso, digo isso também porque provavelmente muitas mulheres, não só da minha idade, mas também muitas mulheres atuais, sentem ter vivido um grande processo de desidentificação com padrões femininos anteriores. Para mim, isso foi o que mais marcou a minha infância. A minha mãe, a única mensagem que me quis transmitir a vida toda foi: não sejas como eu, não cabes como eu. Voa, sê livre, vai-te embora daqui, porque aqui não vais conseguir. Eu não consegui.
Sim, a minha mãe também me transmitiu claramente essa mensagem, claramente. Sim. E então eu obedeci. E não tive esse contato, não tinha, a minha avó também era ambas as minhas avós eram pessoas muito urbanas, já muito urbanizadas, muito pouco ligadas a nada que fosse, né? E então eu cresci basicamente, é uma coisa que senti ao longo da minha vida, foi uma certa falta de raízes, e em ti sinto esta organicidade, e provavelmente é por isso que também estão, às vezes, quando penso em ti, penso numa árvore, né? Que todas as suas partes, todos somos assim, mas quer dizer, todas as suas partes são tão visíveis e tão orgânicas, complementadas. E sobre essa organicidade, te queria também perguntar, tu consegues sentir um fio condutor entre tantas áreas aparentemente diferentes? Sim, eu consigo sentir, eu sinto o fio condutor, nem sempre sinto o fio condutor, mas na maior parte das vezes sinto o fio condutor. Aquilo que acontece é, bem, vou tentar assim dar aqui uma resposta que tem a ver com o que tu disseste e com outras coisas que eu quero trazer, que é eu acho que na minha história o trauma familiar e cultural era tanto, e se calhar tu e a maior parte das mulheres sentem isso, que o que eu sentia é que eu tinha duas opções, ou eu dissociava completamente, mas isso me deixava num vazio existencial e num nihilismo total, que eu experimentei muito durante a adolescência e que foi altamente depressivo e destrutivo, ou eu entrava assim nesta dor e ia procurar ver isto de frente na medida das minhas capacidades e pouco a pouco. Então, na verdade, hoje eu consigo ver dentro disto que é assim a história transgeracional, que é ao mesmo tempo familiar e cultural, pedaços de brutalidade absoluta, mas também lugares de grande beleza, e consigo assim sentar-me com esses paradoxos. Isto para dizer que esta questão de irmos às raízes não pode ser idealizada, não é? Porque houve alguém que veio de uma família tão boa e tão bonita, onde as coisas não se perderam, houve imensa perda, houve imenso abuso, houve um alcoolismo que culturalmente foi sempre aceite e continua a ser em grande medida na nossa cultura, que fez parte da minha história familiar, que fez parte da história dos lugares de onde eu venho e ainda faz. Eu nasci em Lisboa, a minha mãe também, mas na Beira Baixa o alcoolismo, sobretudo na geração dos meus pais, continua a ser devastador e completamente é a droga socialmente aceite. E o que eu acho mais interessante é que ainda hoje eu vejo pessoas de todas as gerações, da nossa, à frente da nossa, atrás da nossa, que são capazes de apontar o dedo a alguém que tem uma adição química, mas que acham perfeitamente normal que alguém seja alcoólico. E pronto, isto para dizer que há de facto uma série de traços na nossa cultura que ao mesmo tempo têm origens de grande dor e que têm origens de grandes crises existenciais que as pessoas tiveram ou não espaço para viver e que tiveram ou não capacidade para processar e que processaram em certa medida e se calhar noutra não, e que nós ficamos com isso como uma herança muito complexa que informa e forma a nossa identidade também. Nenhum de nós tem uma identidade apenas pessoal, então eu acho que eu estou sempre a elaborar sobre esses pedaços de história que ressoam com quem eu sou. E que justamente aquilo que eu acho que eu tenho o privilégio de poder fazer é que eu nasci num tempo onde eu não preciso de escolher só uma coisa para ser, eu posso permitir-me ter vários interesses e conciliá-los. E embora a mensagem da cultura continue a ser uma coisa, ter uma profissão, excel at it, não é? Ser excelente naquilo que fazes, eu não consigo fazer isso, eu tenho vários interesses, e se eu focar só um, vai-me sufocar. Então eu preciso de ver as coisas por vários ângulos, eu preciso de me aproximar e de me afastar daquele interesse várias vezes, eu preciso às vezes de não fazer nada sobre aquilo e outras vezes de fazer só tudo sobre aquilo, e isso faz parte
Hoje eu entendo que isso faz parte da minha neurodiversidade. Durante anos foi encarado como um problema, a nível escolar foi encarado como um enorme problema. Sério? Um super problema. Sim, porque na verdade eu era um pouco aquela pessoa que eu tinha boas notas, mas não fazia nada para isso, mesmo nada. Eu faltei a tantas aulas quanto eu pude, no limite só não faltava mais, porque senão chumbava por faltas, porque eu não ia à escola, praticamente, eu só ia fazer o que era necessário fazer para passar de ano, e contornava as faltas o mais possível no limite maior. Então era um problema, porque eu não estava presente, eu não tinha uma presença assídua, eu não tinha uma presença dedicada, eu não era pontual, eu não conseguia aceitar as matérias como elas eram. A minha presença escolar era uma questão para toda a estrutura escolar, para os meus professores, para a minha família, mas eu não conseguia fazer de outra maneira. Porque justamente quando é um traço de neurodiversidade, há coisas que nós conseguimos conceder, e há outras que a gente não consegue mesmo fazer de outra forma, e com alguns traços de neurodiversidade é assim, por mais que eu quisesse, simplesmente não dava. Havia dias em que eu não conseguia mesmo entrar na escola. Fisicamente eu não conseguia entrar. Eu tinha que ir fazer outra coisa, eu tinha que ir para a Serra de Sintra, eu tinha que ir fazer outra coisa qualquer, eu não conseguia mesmo entrar na escola. Era impossível alguém pôr-me ali dentro. E eu acho que há imensas pessoas que passam por essa experiência. Nós só não falamos sobre isto o suficiente. Sim. E é claro que eu é que era problematizada, tudo bem, eu habituei-me a isso, eu vou ser a pessoa que é problematizada porque sou sempre aquela que vai dizer as cenas que ninguém vai achar assim tão boas. E ainda hoje, quer dizer, e tu também és um pouco essa pessoa, não é? Somos um pouco pessoas que trabalham com saúde feminina, mas que não estão em lado nenhum, nem estão no meio completamente académico, nem estão no meio holístico, porque temos feedbacks que vão ser mal-vindos tanto num como no outro. Uhum. Para o meio académico somos demasiado holísticas e para o meio holístico somos desconfortavelmente holísticas, porque vamos dizer coisas que ninguém quer verdadeiramente ouvir muito aquilo, né? Não pintam aquele quadro sagrado e limpinho e pronto, falam da complexidade, da desarrumação, do caos, não se apresentam como figuras de liderança necessariamente, e isso não é um papel que seja muito bem-vindo também desse lado. Sim, pela maneira como tem sido institucionalizado, né? Mas lá está, ninguém nos obriga a encaixar em lado nenhum, ninguém obriga ninguém a encaixar, por isso temos essa liberdade, e eu também reconheço-me nesse não poder me focar só numa linguagem, numa perspectiva, numa ótica, como há um dito em medicina que é quem só tem um martelo vê pregos em todo lado, né? E só quer usar aquele instrumento e aplicá-lo a tudo. E não sei. Quando temos outra visão mais sistêmica e mais holística nesse aspecto, né? Mais complexa, da complexidade das coisas e da sua não necessariamente, como posso dizer, o seu lado não tão estético, não é? Que não é tão agradável. Isso. Queria perguntar-te também, o que é que tu sentes que é mais preciso e é mais urgente e mais importante no teu trabalho com as mulheres nesse momento? Quais são as instâncias, quais são as exigências, quais são as coisas que te retornam mais nesse momento no teu trabalho com as mulheres? Eu acho que há várias coisas, há várias áreas que eu acho que são muito importantes. Uma delas é justamente começarmos a falar a sério sobre neurodiversidade e sobre a relação da neurodiversidade com a nossa fisiologia hormonal. É importante percebermos que, e isto também é igualmente válido para homens, só que como nós temos um comportamento endócrino muito mais complexo, é importante nós percebermos que muitas vezes há imensos traços
neurocerebrais que nos acompanham e que nós temos como sendo normativos, que não são e que precisam de ser vistos como são. E não precisam de ser patologizados, não é isso, mas precisam de ser vistos como são para que nós possamos perceber como é que nós podemos viver com mais equilíbrio, sem procurarmos aderir a uma normativa onde não nos encaixamos. E isto é muito importante quando falamos, por exemplo, de níveis de produtividade, em que as mulheres tentam absolutamente ter um nível de produtividade que alguém lhes impõe ou que elas impõem a si mesmas por comparação a outras pessoas ou a uma estrutura, e elas não são capazes de responder àquilo todos os dias. Então precisamos de mais literacia não só sobre a nossa fisiologia, mas de literacia neurocerebral, de entender como é que o nosso cérebro funciona, que alimentos é que nos apoiam, que ciclos de descanso é que nos apoiam, que atividades é que nos apoiam a poder entender melhor quem somos e a respeitar-nos aí. Sinto que há muito pouco espaço para acompanharmos verdadeiramente os processos psicoemocionais num ângulo que não seja o da correção. Vivemos muito nesta coisa da correção comportamental e muitas vezes o que é mais importante é perceber quem é que nos estamos a tornar agora e quais são as nossas necessidades. Porque cada vez que a gente tenta corrigir, muitas vezes suprimimos uma necessidade que está a ser expressa e também cortamos um caminho de desenvolvimento neuronal importante que se pode estar a expressar e que não tem possibilidade de ir adiante, porque logo a gente retorna ao caminho do hábito, em vez de procurar um novo caminho e de poder criar novos hábitos, criar novos caminhos, criar novas possibilidades. Esta ideia de que nós temos que funcionar dentro de certos parâmetros só é verdade até certo ponto. E a estrutura fisiológica feminina fala disso, ela fala, nas culturas tribais nós vemos muito isso, o papel da mulher, ele vai mudando ao longo da vida, consoante ela é mãe, consoante ela é avó, tudo isso são papéis sociais, são tempos diferentes em que as pessoas vão viver. E falta-nos um pouco mais capacidade de entender o que é esse encontro com o ritmo íntimo e único de cada mulher, esse encontro com a sua fisiologia, sem estar à procura de voltar ao que ela foi ou sem estar à procura de quem ela deveria ser, idealmente. Muita autoexpectativa, que no fundo é uma expectativa de algo interiorizado, né? Mas que vem de fora. Sim, é uma internalização, na verdade, todas as expectativas que são colocadas em nós, numa primeira instância pelos nossos cuidadores e cuidadoras e numa segunda instância pelas estruturas de educação, muitas vezes é internalizada como sendo o correto e vira um conflito interno. Eu quero uma coisa que está sempre a ser desautorizada por fora ou corrigida por fora e a dada altura eu própria internalizo essa voz de correção e essa dinâmica de conflito fica interiorizada. Um lado de mim quer uma coisa e outro lado de mim diz, não, nem penses, mas tu não vês como é que as outras pessoas fazem? Não vês que não dá, não vês que a vida não permite, não vês que essa dinâmica fica completamente internalizada e ela torna-se de facto uma fonte de desequilíbrio e pode ser altamente somatizada em termos de doença física, efetivamente. E depois são várias camadas, muitas vezes esta internalização vem de várias camadas, de vários momentos, de várias pessoas diferentes, porque na nossa cultura os estágios de procura e desenvolvimento da identidade não são tidos em conta. É tudo por objetivos, não é? É tudo por objetivos, é tudo por metas, é tudo por formas fixas. E para algumas pessoas pode funcionar perfeitamente e para outras pode ser completamente desorganizador. E para outras pode funcionar até certo momento e depois deixar de funcionar, porque nós também não somos iguais a vida toda.
E Sim. sobretudo momentos como o pós-parto, momentos como a menopausa, ou como a perimenopausa, não é? Que é aquele grande momento de zona cinzenta que ninguém fala, e voltando se calhar à tua questão anterior, quão importante é que nós saibamos que o pico hormonal é por volta dos 35 anos, e dos 35 até à pré-menopausa há uma fase de grande transformação hormonal, que é a perimenopausa, que a maior parte das mulheres nem sabe que há uma distinção entre perimenopausa e pré-menopausa, e que nós temos ali uma zona enorme de transformação brutal da identidade, da forma como nos relacionamos, do nosso cérebro, da nossa fisiologia, e que fica só ali suspensa. Como o pós-parto, acabaste de ter um filho, olha, vai tudo dar certo, tá? Fica aí e aguarda que isto vai tudo dar certo. E tudo isso é medicado, entretanto, tudo isso é medicado. É medicado e é visto do ponto de vista da correção, mais uma vez, nunca é visto do ponto de vista da evolução humana, do processo. A Liana, que tu conheces e que nós adoramos as duas, eu bem sei, ela diz uma coisa muito interessante: nós somos mais processo do que identidade. E esta frase contém muita riqueza. Nós somos, de facto, processos evolutivos, muito mais do que identidade fixa. E quando esse espaço é aberto, todas as fixações podem ser substituídas por questões, e as questões são um retorno ao fluxo. Quem sou eu agora? Quem é que eu me estou a tornar? Que necessidades é que eu tenho? O que é que o meu corpo me está a dizer? O que é que, de facto, se calhar eu tinha um tipo de dieta, se calhar agora é mais pertinente ter outro. Se calhar eu tenho necessidades de descanso diferentes, necessidades de viver num sítio diferente. Talvez as relações que me nutriam antes já não sejam exatamente as que me nutrem agora. E tudo isso faz parte de nós podermos também continuar a evoluir, a transformar-nos, a crescer, até a criar cérebro, de facto. Tudo isso é uma constante, é o que permite que o nosso cérebro se renove, que crie novos caminhos neuronais. Se nós vamos ficar sempre no mesmo, e numa cultura que tem tanta incidência de doença crónica, tanta incidência de doença mental e tanta incidência de doenças neurodegenerativas, nós vamos ter que olhar para o que é que nós andamos a fazer com as nossas vidas que nos leva até aí. Não podemos achar que isto é simplesmente o normal. Talvez não seja. Pois não. Eu sinto que o que acabas de dizer é especialmente verdade nessas duas circunstâncias. É verdade que nós temos, né, enquanto corpo feminino, temos como aros de fogo que são a entrada na puberdade e depois eventualmente a maternidade. Não, mas o simples fato de navegar durante N anos, potencialmente férteis também, é né, e depois esse outro aro de fogo que é tão pouco visto, que é a transformação para a menopausa. E às vezes quero falar de perimenopausa e não uso a palavra, porque assim que tu dizes perimenopausa, as pessoas, não, mas eu não estou aí. Eu não estou aí. Tens 40 anos. A perimenopausa inicia por volta dos 35 anos depois do pico hormonal até à pré-menopausa. São 15 a 20 anos das nossas vidas, né? Exato, exato, é tipo, estás. Baixo de água todas. Mas isso é tão horrivelmente... Também, não é? A puberdade não é só um momento, não é? Comecei a menstruar e pronto. E este é outro lugar muito pouco observado. Eu acho inacreditável que nós saibamos cientificamente que o ciclo feminino demora 5 a 10 anos a ficar regular, e que ao segundo ano de uma menina começar a menstruar, está-lhe a ser dada a pílula para ela ficar regular. O que é que isto vai fazer de facto à capacidade de autorregulação hormonal? Exatamente. Como é que nós podemos entender que, olha, a hora certa, menstruaste, agora no próximo mês vai ao mesmo dia e no outro... Não é assim. O corpo humano também é um processo. A puberdade é uma fase de vários anos. Exato. Na verdade, a puberdade termina aos 27 anos. Que é quando nós adquirimos no cérebro a capacidade de gerir impulsos. Não é por acaso que até aos 27 anos a gente faz, sabe lá Deus o quê, e depois olha logo se vê como é que se lida com o que veio dali. É porque não temos ainda a gestão de impulsos completamente desenvolvida. É um processo. E este apressar constante desorganiza tanto a nossa fisiologia.
Passamos tanto do nosso tempo a ter que olhar para trás, porque não nos foi dado tempo de poder perceber o que estava a acontecer. A maior parte de nós, quando faz processos terapêuticos, é isso, nós estamos a olhar para trás para recuperar o tempo que não nos foi dado, de integrar as fases que ficaram completamente suspensas e que a gente não teve a possibilidade de entender, de assimilar, de integrar, de acolher, porque teve que se passar por cima, porque já foi, já era, não houve tempo nem para viver as dores, nem para viver o prazer, nem para entender o que é as transformações que dali decorreram. E nós vamos fazendo o mesmo enquanto tivermos, aliás, numa cultura pós-moderna, que é altamente industrial e altamente tecnológica, nós vamos fazendo o mesmo até a nossa capacidade de trabalhar começar a definhar. E a maior parte de nós só procura ajuda quando isso acontece. Os níveis de produtividade baixam, aí é que a gente, há um problema, porque se a gente se vai arrastar, se a gente vai coxa, se a gente até já perdeu uma perna no caminho, mas se a gente consegue fazer, está tudo bem, até falhar completamente, não, até o motor não funcionar mais, a gente continua. É um dos critérios de definição de muitas doenças. Ou seja, as dores só te preocupam na medida em que interferem com o teu funcionamento no dia a dia. Cá, produtividade, não é? Essa perturbação mental só é considerada tal a partir do momento que interfere com a tua performance, né, no dia a dia. Produtividade. É o critério. É o critério. E o cerco está a fechar. Ainda mais. Na medida em que nós estamos perante uma enorme oportunidade, que é, cada vez tecnologicamente e industrialmente estamos mais desenvolvidos, mas nós não nos vamos tornar máquinas, por mais que a gente tente. Então, ou nós priorizamos a saúde mental e fisiológica, ou vamos mesmo estourar a tentar ser máquinas, mas não vamos conseguir. É perdida a partida. As máquinas não precisam de comer, nem de dormir, não precisam de regulação nervosa, não precisam de vínculo. Não precisam de um corpo. Não precisam de um corpo. Nós precisamos. Então, até onde é que a gente vai levar este nível até onde é que a gente vai dissociar para tentar ser máquina e responder à exigência de um sistema que é neofeudal na medida em que nos continua a tratar como meios para um fim? Eu às vezes tenho a sensação que boa parte daquilo que podemos chamar misoginia em geral vem do fato que o corpo feminino é intrinsecamente indomável e é intrinsecamente espelho da matriz cíclica da vida, não é? Espelho é muito mais visível no corpo feminino o vínculo direto, porque espelha diretamente as estações, espelha diretamente os ciclos da lua, espelha diretamente os ciclos das marés, espelha diretamente o ciclo do respiro, de absolutamente tudo que é vida. E essa nossa corporeidade tem sido historicamente tão mutilada e tão violada e tão considerada como a raiz do problema, precisamente pelo afastamento do homem da natureza. Ou seja, a natureza é algo que nós dominamos, enquanto espécie, nós estamos aqui em cima e o resto está cá embaixo para nos servir, e a mulher, com o seu corpo irritante, continua a chamar uma ligação que nós não queremos que exista. Não sei se faz algum sentido essa... Totalmente, faz-me totalmente sentido. Aliás, estava-te a ouvir e permites que eu leia aqui, tenho que procurar no meu telemóvel, mas eu tenho aqui um texto que eu tenho integralmente em casa e tirei uma foto de um excerto, que é de um índio de Inanna, assim, que tem cerca de 6.000 anos antes de Cristo. E que eu acho que é muito pertinente para esta conversa. Faz sentido que eu leia, acho que vem muito na linha do que estás a dizer. Tenho que o encontrar, espera, onde é que está a fotografia? Está aqui, olha, até encontrei fácil. Boa. Então, é do 4º século antes de Cristo, na verdade, é mais recente do que eu estava a dizer. Mas ela há um livro de hinos dela que é bem mais antigo. Este foi um texto que eu tirei de outro lugar. Eu sou a primeira e sou a última, sou a venerada e sou a desprezada, sou a prostituta e sou a santa,
sou a esposa e sou a virgem, sou a mãe e sou a filha, sou os braços de minha mãe, sou estéril e tenho todos os filhos, sou a mulher casada e a tecelã do destino, sou a mulher que dá à luz e aquela que nunca haverá de procriar, sou a consolação da dor do parto, sou a mulher e sou o marido. Foi o meu homem que me criou, mas sou eu a mãe do meu próprio pai e a irmã do meu marido. E ele é o filho que eu escolhi rejeitar. Respeita-me sempre, porque eu sou a que jamais terá vergonha e sou a magnífica. O que eu acho incrível neste texto é que ele nos convida mesmo para ficarmos completamente perante a complexidade e a ambivalência da natureza e da natureza feminina. Uhum. Não como uma identidade individual, mas como um todo. Porque levanta grandes questões existenciais. Este texto é altamente incrível. E se nós pensarmos que ele... isto é só um excerto, na verdade, porque os hinos de Inanna são uma obra poética assim impressionante. Iris, para quem não conhece a história da Inanna, podes contá-la? Posso contá-la muito brevemente, mas pronto, aquilo que eu acho que é mais interessante de se dizer e que nós podemos já ficar a pensar sobre isso é: Inanna é uma divindade da Pérsia. A Pérsia é o atual Irão, onde está a acontecer há 45 anos uma das ditaduras mais violentas contra mulheres do mundo inteiro. Tivemos recentemente a questão da Mahsa Amini, que com o hino Mulheres, Vida, Liberdade, que vem, na verdade, da insurgência curda, onde os curdos são uma das minorias étnicas deste país, que tem um grande tecido étnico diverso, e é muito interessante que, no lugar de origem desta divindade, se procura impor um código sociomoral religioso completamente estrangulador das mulheres, ao ponto de elas não poderem mostrar o cabelo, ou de não poderem mostrar traços do próprio rosto, não poderem ter qualquer identidade. Porque precisamente aquilo que nós vemos aqui neste texto é que talvez culturas arcaicas tivessem uma capacidade de ficar perante perguntas muito maior do que a nossa. Perante o desconforto das perguntas, perante o facto de que uma mulher, de que não sabemos o que começou primeiro, se foi o ventre, se foi o esperma. Não sabemos, não vamos saber, não há ciência que nos informe. Há questões existenciais sobre as quais nós temos simplesmente que assumir a nossa humildade. Há respostas que nós não temos. Sabemos que há uma mãe imensa que gera alimento e caminho para nós todos os dias, mas também sabemos que ela tem a capacidade de matar os seus próprios filhos, tal como tem de os gerar e de os nutrir. E isto acontece também na mulher quando ela decide que filhos é que ela escolhe ter ou quais aqueles cuja gestação ela interrompe, que é uma das questões mais controversas para nós, porque não temos já sequer referências de que uma deusa exista que faça exatamente o mesmo. E eu pergunto-me, como seria diferente se eu vivesse numa cultura onde, mesmo sem saber mais sobre o mito de Inanna, só sabendo isto, o que é que isso me autorizava ou desautorizava? O que é que isso me informava sobre quem eu sou? Sobre as minhas questões existenciais profundas, sobre a vida, sobre a morte, sobre a sexualidade, sobre a maternidade, vivida ou interrompida da maneira que fosse. O que é que isto me diria? Se estes fossem os hinos que eu ouvia? Não. E como é que eu me posicionaria perante o desconforto e o desconhecido? Será que eu precisaria das mesmas certezas fixas, ou de ignorar que existe morte e que existem temas desarrumados e cheios de sangue como o parto, cujo resultado final, por mais que a gente se engane, é sempre incontrolável? Ou será que ia ficar ali com aquilo e conversar, se calhar, com um pouco mais de idade? Porque esta ciclicidade, esta presença perante a vida e a morte, esta presença perante a complexidade dos aspectos emocionais e corporais que estão também no mundo orgânico, é algo que, ao mesmo tempo que nos desassossega, é profundamente orientador.
É aqui que entra o mito, não é? A importância do mito na nossa vida. Por isso que o que tu estás a dizer, o que é que seria a nossa cultura, se ainda pudesse, se os nossos mitos ainda pudessem ecoar esses mitos. E sabes qual é um dos perigos da nossa cultura? Nós continuamos completamente sedentos de mitos. Bem, eu digo isto como uma proposta, porque tudo o que eu digo é para ser questionado. E deve, não é? Não tenho verdades absolutas, mas na minha perspectiva, nós continuamos sedentos de mitos. E por isso é que a gente vai à Netflix e à HBO e ao Amazon. A gente quer histórias que nutram a nossa alma. O grande perigo é confundir mitos com entretenimento. Porque quando a gente vai à procura de mitos, porque precisa de simbolizar significados que nos ajudem a orientar na nossa história pessoal e na nossa história relacional, e é tudo entretenimento, e é tudo tido como fantasia, aí há um fio condutor que se perde. A experiência deixa de ser sagrada e passa a ser uma superficialidade. E o que mais me chama a atenção é que nós temos muitos dos conteúdos, na verdade, são altamente estruturados, de facto, como os mitos antigos eram. Têm pedaços de grande realidade corpórea, mas também aspectos que são altamente oníricos dentro deles, dentro das séries e dos filmes que procuramos muitas vezes e que têm tendência a crescer. E talvez podermos debruçar-nos mais pelas histórias herdadas pelos nossos ancestrais nos pudesse trazer de facto uma orientação de um fio condutor do que é que tem sido a experiência humana ao longo do tempo. Sim. Mas há uma generalizada sensação de que esse tipo de olhar é como mínimo fútil, ou inútil, ou é para eruditos que não têm nada para fazer, basicamente. E há uma total falta de consciência da importância de olhar para a história. E de olhar para a história, no nosso caso, por exemplo, né? Se olhássemos para a história pela ótica das mulheres também, quantas coisas teríamos aprendido antes enquanto espécie, né? Quão mais evoluídos seríamos agora se tivéssemos, em algum momento da nossa história conseguíssemos parar para olhar para essa história. Mas continuamos a desligar-nos completamente dessa... Mas, na verdade, nós não deixamos de nos relacionar com mitos, nós substituímos uns mitos por outros, porque nós somos criadores de mitos. Então, o mito de que a produtividade é mais importante é só um mito. O mito de que temos que fazer isto e aquilo para progredir na vida é um mito. O mito que a saúde é isto ou aquilo é um mito. Nós criamos mitos o tempo todo. Nós nunca estamos fora de nenhuma mitologia. Pode ser mais pessoal, pode ser mais coletiva, mas nós estamos sempre a criar mitos e a colaborar com mitos, ou a não colaborar com mitos. É inevitável. A estrutura psicorrelacional, ela é assim. É um tecido do qual não conseguimos fugir. Nós só escolhemos a quais é que vamos aderir. E quando nos damos conta que temos capacidade de escolha, torna-se muito mais interessante. Quando começamos a poder perceber que metáforas e mitos que nos serviram numa altura de vida podem ser e devem ser muitas vezes renovados noutra, que podemos escolher o que é que nos informa e inspira numa fase de vida e o que é que noutra já se transforma, começamos a poder ser uma parte muito mais ativa, não só das nossas próprias vidas e relações, como da própria teia cultural. Porque nós somos sempre ensinados a ser uma figura de receptividade passiva. Mas quando nós temos uma receptividade seletiva, é muito mais interessante. Quando eu escolho o que é que eu recebo e o que é que eu deixo de fora, começa todo um processo de consciência. E, na verdade, na nossa fisiologia é. Né? Nós somos ensinadas que o óvulo está aí passivo, a princesa adormecida, e vem um príncipe azul e fecunda, e não é assim. O óvulo tem um papel ativo na escolha. É uma receptividade seletiva. Muito seletiva.
E isto é fundamental. E é fundamental quando a gente entra nestes discursos, que, como tu sabes, são super comuns, de a energia feminina é receptiva. É receptiva o caraças, é receptiva seletivamente, a gente escolhe. Há coisas que eu não quero receber em mim. Era o que mais faltava. Claro. E temos que também passar esta informação a todas as outras mulheres. Houve, há coisas que não é para receber nem em ti nem na tua vida. Fechas logo a porta, nem dás hipótese. Porque esta coisa não é muito diferente de, olha, se um predador vier, coitadinho dele, fica disponível. Não, não fica disponível. Precisamente, precisamos também destes mitos como o de Inanna, que nos dizem, tu podes ser terrível. Vem um predador e tu também és um predador de volta e podes defender-te. Como é que seria justamente a história da violência sobre as mulheres, se em vez de nós sermos ensinadas sempre a ficar neste papel receptivo e passivo, pudéssemos também, justamente como Inanna, para quem não conhece, ela tem patas de leoa e garras de águia. Isto é muito claro! É muito óbvio para que é que servem as garras. E ela tem os seios nus. E está nua. Porquê? Porque a nudez dela não é um convite. A nudez dela é a identidade dela. Não é para ninguém usar como um convite. Ela é quem ela é. E ela escolhe quem se aproxima e quem não deve aproximar-se. Simples assim. E quando nos faltam estas figuras, que nos dão direito também a assumir o nosso próprio corpo como ele é, e a defendê-lo como um território sagrado. Porque defender o nosso corpo e o nosso coração e a nossa mente como um território sagrado é um conceito que nos é completamente estrangeiro. Ou por questões religiosas, ou por questões sociais. Ou seja, pela lógica de que devemos obediência, ou seja, pela lógica de devemos produtividade, vamos dar ao mesmo lugar. Este território sagrado, com as suas necessidades e com as suas subjetividades, nunca pode ter lugar para ser visto inteiro, para ser visto no seu selvagem. Vamos sempre que ter ali que domar, que cultivar, que podar, Não! E esta é uma responsabilidade de facto nossa. Numa cultura e em contextos familiares que não nos ensinam a ter as nossas patas de leão e as nossas garras de águia, vamos ter que ir aprender a colocá-las. Sim. E resgatar determinadas referências. E resgatar os traços psicofisiológicos que nos faltam para sermos inteiras. E como adultas, essa é a nossa responsabilidade. Se não nos foi dado, já não nos vai ser dado. Então a gente vai criar para nós. A gente vai dar a si mesmas o que nos falta e aquilo que precisamos de ter para seguir o caminho. Sabes, eu não tive uma educação religiosa para nada mesmo. No entanto, tive uma educação clássica, ok? A primeira parte do meu percurso, digamos, acadêmico, mesmo a nível de escola, de liceu, foi clássica. Então, a importância da mitologia para mim foi enorme. Nós traduzíamos do grego para o italiano a parte da Odisseia, da Ilíada, né? A mitologia grega e romana para mim era tipo... Quando descobri o trabalho da Jean Shinoda Bolen sobre as deusas, e aquilo fez-me sim muito... Agora estou a começar a olhar para trás disso, né? E li sobre esse papel da Afrodite. Afrodite, que era uma figura muito parecida a Inanna no seu ser inteira. Como ela foi, né? Sim, de ser terrível e, portanto, sexo, violência, guerra, eros e thanatos, tudo misturado. Tudo essa figura, não é? Que é realmente um espelho da Inanna, né? Que estavas a dizer. E como ela foi gradualmente reduzida, até se tornar um ícone sexual tipo Playboy, que é o lugar onde toda mulher adulta e jovem, claro, jovem, deve estar, né? O seu lugarzinho. Não, e mesmo, não é só toda a mulher, eu acho que tens toda a razão, que é este mito de não poderes tornar-te madura
É das piores perversões que nós temos sobre o feminino. A nossa maturidade é desconfortável. É suposto ser desconfortável. Esta ideia de retirar todo o desconforto é altamente incapacitante. Claro que a gente não se vai expor a desconfortos desnecessários, mas há desconfortos que têm uma finalidade de resiliência e de evolução e que não devem ser evitados, porque nos vão estagnar. A maturidade e o envelhecimento é um deles. É um estágio super importante. De encontro com outras forças diferentes daquelas que estavam presentes antes, mas que são igualmente importantes. Como é que nós aprendemos a morrer de forma psicoemocionalmente saudável se a gente não se permite envelhecer e contemplar a possibilidade do fim? E como é que a gente pode retirar a alguém, como fazemos o tempo todo, a dignidade de envelhecer e de morrer, passando pelas jornadas psicoemocionais que precisa de passar? Não é por acaso que a demência é tão prevalecente agora e que era tão pouco antes. É porque há uma supressão tão grande que é enlouquecedor. Nós deixamos as pessoas completamente desautorizadas de fazer as suas transições de idade. É perverso. E depois o que acontece é que quando chega a nossa vez, nós não temos qualquer referência de como é que aquilo se faz, porque a gente nunca quis saber, a gente nunca foi perguntar as perguntas difíceis, a gente sempre foi nesta ilusão de que havia de ter 30 anos para sempre, mesmo se o nosso corpo nos dizia ao contrário. E lá está, é o tal processo de desidentificação dos modelos das outras mulheres, desidentificação do modelo da mulher madura. Ou seja, a mulher madura, historicamente, tem sempre sido pintada e representada como... temos arquétipos, temos a bruxa má, temos a madrasta dos contos de fada. A madrasta é sempre a pior, não é? A madrasta da Branca de Neve, que é velha e não quer envelhecer e por isso ela inveja a jovem. Temos todo tipo, né, de figuras ridículas. A mulher madura que tem desejo é ridícula. A mulher madura que quer fazer determinação é ridícula. Agora temos a sogra, temos a Karen, temos a TERF. Temos esse tipo, né, de arquétipos, continuam a estar presentes, mudam de forma, mas continuam a estar presentes. Então, é importante, para que o sistema se mantenha, é importante que a jovem se desidentifique da velha, porque dessa maneira, quando tocar a ela vai estar tão desamparada e tão desempoderada como as que estamos a chegar lá. Não sei se me estou explicando. Sim, perfeitamente, é isso mesmo. E quando eu que estou claramente, né, agora às vezes sinto uma espécie de vidro, eu estou aí do outro lado do vidro, eu estou aqui, tu vais estar desse lado também. Mas sobretudo, sabes o que é que eu acho que é mais perigoso aqui? É que não só nós tiramos a possibilidade de vivência dos ciclos como sendo orientadores e evolutivos e importantes como referência, nós não conseguimos viver aquilo que nós testemunhamos. Para mim, a prova mais cabal que nós vivemos numa cultura altamente disfuncional é que toda a gente, e eu digo toda a gente, de todas as idades, numa cultura funcional, assistiria frequentemente a parto, doença e morte. Porque faz parte das culturas ouvir mulheres parindo na casa ao lado, ver os bebés nascer, ver bebés que não conseguem nascer porque partem, ver pessoas que morrem de velhice, ver os processos de doença, tudo isso estava presente nas comunidades humanas até há bem pouco tempo atrás e ensina-nos também a passar por lá. É muito mais fácil viver um pós-parto quando tu viste outras pessoas que viveram pós-parto. O que nós não conseguimos experienciar, aquilo que não testemunhamos. É uma criação nova, brutal e violenta de se fazer. Então, vivenciar esta jornada junto, sem ser, põe lá na porta fechada dentro da instituição, para a gente não ver. Institucionalizemos todos os processos de desconforto. Isso é uma dissociação da nossa corporalidade e do nosso crescimento psicoemocional que nunca vai parar. Querendo ou não, ele continua. Nós fazemos uma escolha, de facto, todos os dias entre a consciência e a demência. Entre cuidar o trauma ou reforçar o trauma. Todos os dias a gente está a fazer essa escolha para nós e para as nossas famílias e para os nossos próximos.
E é claro que são escolhas complexas e que são escolhas confrontativas, mas é o que é. A beleza da natureza selvagem é que ela é incrivelmente potente, mas ela não é confortável. Não é suposto ser. Ela levanta questões, levanta perguntas, coloca-nos perante sítios que nós receamos, que nós queremos evitar, e tudo isso é bem-vindo, tudo isso faz parte das nossas forças psíquicas. É importante conhecê-las. Sim. E acho que essa grande, no fundo, é a grande lição que quando vivemos o nosso corpo, conseguimos aprender. E quando conseguimos sair desse olhar da natureza como um lugar de só desconforto a fugir, não é? É outra coisa que conseguimos. Ou então paisagem maravilhosa, assim, decorativa. Temos estas duas atitudes culturalmente, né? A natureza ou é algo terrível a fugir, né? No fundo, a nossa... Ou é romantizada. Ou Na é... verdade, pode ser romantizada positiva ou negativamente, Sim. mas vê-la como ela é nas suas transições é-nos difícil. E a mesma coisa acontece, portanto, acho que lá está. Toda essa complexidade, eu pessoalmente sinto que o maior desafio da nossa sociedade é lidar com a complexidade das coisas, com toda a sua riqueza Completamente. de significados. Opa! Eu adoro falar contigo. Ai, eu adoro te ouvir. E, Iris, só para fecharmos aqui essa conversa aqui por mim, poderia continuar muito mais tempo. Quais são as tuas... ou seja, onde é que as mulheres te encontram para as acompanhar em quê? Fala-nos um pouco dos recursos que tu podes oferecer e onde se podem ir buscar. E quais são as coisas na gaveta, se queres dar alguma... Podem me encontrar no Instagram, podem me encontrar também no Telegram. Eu tenho um canal que é o Coração do Ortiga, onde vou partilhando assim o que eu sinto que é interessante. E também no meu site, nos meus sites, eu tenho 2 sites. O meu site pessoal é earthbodymedicine.com e o meu site com a Lila, que é alguém que eu adoro e com quem eu colaboro há muitos anos, é o feminineconsciousness.com. Podem me encontrar por aí, assim, nesses 4 lugares. É isso. Diz. Não, ia dizer que depois no próprio site há descrições das várias propostas, quer de acompanhamento individual, quer de acompanhamento de grupo, portanto, como é tão... são trabalhos diversificados, alguns são mais voltados para herbalismo e ecologia, outros são mais voltados para trabalho somático, enfim, depois é uma questão de olharem e verem o que é que faz mais sentido. Recomendo fortemente. Muito obrigada. É olhar tudo isso. E, Iris, não sei como te agradecer. E, bom, espero te abraçar em breve. Eu também, Antonella. Muito obrigada. E vamos falando. Muito obrigada. Um abraço enorme. Tchau, linda. Beijo. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem 0 patrocínios, 0 anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.